quando Deus andou sobre a terra. De Rick Joyner. Prefácio. Quando Napoleão leu o Evangelho de João, perto do fim de sua vida, ele teria dito: Jesus é o Filho de Deus, ou quem escreveu esse Evangelho o é. Conheço os homens, e ninguém poderia ter inventado uma história como essa. E é verdade. Nunca houve outra história, seja escrita ou sonhada, como esta. Vai além da compreensão humana a concepção de quão maravilhoso é o milagre do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, não se trata de uma história, é real. Trata-se do relato mais verificado da história, com evidências que continuam a permear toda a Terra. O Evangelho é o relato histórico do maior de todos os milagres, a majestade, a maravilha e a glória de Deus ao se tornar homem e viver entre sua própria criação. Deus fez muitas grandes coisas ao longo da história para se revelar à sua amada criação, com o propósito de reconciliar a humanidade e a terra consigo mesmo. Mas nada se compara ao milagre de Deus ter descido e vivido entre nós. O próprio conceito de que Deus se tornou homem e andou entre nós, de tão extraordinário e incrível, chega a ser incompreensível, de modo que ninguém é capaz de realmente entendê-lo sem a ajuda de Deus. Somente o Espírito Santo pode abrir nossos olhos para esta realidade, independentemente das incomensuráveis evidências históricas de que isso aconteceu. Portanto, não devemos culpar os céticos, mas orarmos para que eles tenham olhos para ver. Precisamos também orar para que aqueles que viram e creram tenham seus olhos abertos para a revelação do quão maravilhoso é este milagre. Como alguém que viu o amor de Deus manifestado por Jesus, pode não ficar perplexo e admirado com este amor? Como alguém que realmente vê, pode não ficar constantemente em chamas com a paixão de tornar conhecido nosso glorioso Deus? Há apenas um caminho. Por alguma razão, fechamos os olhos para a maior de todas as verdades e começamos a focar nas circunstâncias terrenas. Este livro não foi escrito para incrédulos, mas para crédulos. Não foi escrito para convencê-lo acerca da realidade deste milagre, mas para lembrá-lo que o maior acontecimento da história foi fascinante, esplêndido e maravilhoso como o nosso Deus. Ele se esvaziou e se tornou um de nós para que nos libertássemos das profundezas das nossas depravações e nos tornássemos como Ele. De fato, esta é uma das questões fundamentais. Temos continuado a nos libertar? A verdadeira vida cristã é a maior de todas as aventuras e a maior missão que um ser humano poderia experimentar. Temos vivido isso ou perdemos o rumo ao cuidarmos daquilo que é terreno e passageiro? Mesmo que você tenha se perdido e afundado nas distrações cotidianas, pode novamente subir e elevar-se ao reino celestial, que é seu verdadeiro lar. À medida que avançamos ao final desta era, a ponte entre os reinos celestial e natural será encontrada por mais e mais pessoas, e o sobrenatural se tornará cada vez mais natural para todos os que nele creem. No entanto, nosso objetivo não é apenas viver no sobrenatural, mas viver nele. Este livro é um relato de como foi contemplar o maior dos milagres, Deus se tornando homem e caminhando entre nós, tanto da perspectiva humana quanto da angelical. A intenção não é adicionar ou subtrair qualquer coisa da narrativa bíblica,
mas ajudar a enxergar os fatos com um entendimento espiritual sobrenatural. O maior de todos os milagres é o fundamento da nossa fé, e isso é sobrenatural. A verdadeira caminhada cristã é sobrenatural. Este livro iniciou quando eu estava passando por um período de experiências proféticas extraordinárias quase toda semana. Às vezes eu era levado a outro reino e via o mundo a partir de uma concepção espiritual, incluindo as grandes batalhas espirituais travadas aqui. Essas experiências foram muito difíceis e, por vezes, bastante assustadoras, mas ao mesmo tempo maravilhosas e indescritíveis. Foram-me mostradas diversas coisas sobre o futuro e me foi muito emocionante, mas meu maior amor sempre foi a história. E a maior história de todas é o relato de Jesus andando sobre a terra. Em uma experiência sobre a qual escrevi no livro A Batalha Final, eu vi a crucificação. Por pouco não pude suportar e fui consumido por semanas. Amo os evangelhos e os leio pelo menos uma vez por ano, mas nenhuma leitura me impactou com a cruz da mesma maneira que tal experiência. Eu não conseguia parar de pensar em Maria, a mãe de Jesus, nas outras mulheres que o seguiam, em João, seu discípulo amado, e na incrível coragem que tiveram para permanecer ali e assistir à tortura daquele que amavam. Porém, mais do que isso, como ficou o coração do Pai ao ver tudo aquilo? Se em apenas uma visão eu já não pude suportar, como conseguiram presenciar a verdadeira crucificação? Foi por causa do amor. E por amor Jesus também suportou. Após essa experiência, nunca mais quis ver a crucificação. E ao mesmo tempo, mais do que tudo, quis vê-la novamente. Como eu disse, adoro ver o futuro, mas fiquei ainda mais atraído por ver o passado, especialmente a época em que Jesus andou sobre a terra. Cheguei a entender que o Senhor, de alguma forma, habita além do tempo e olha de fora para dentro. E é por isso que conhece o futuro tão bem quanto o passado. Perguntei-lhe se poderia me levar em espírito e me mostrar o passado, como já havia feito com eventos futuros. E ele o fez. Este livro é um pouco do que vi a partir dessa perspectiva. Esta narrativa nada adiciona aos evangelhos bíblicos, tampouco retira. Eu não aceitaria como verdade nada que o fizesse. Percebo que muitos dos meus livros, como A Batalha Final, A Chamada Final e A Espada e a Tocha, têm sido difíceis de classificar. Alguns os colocam na seção de proféticos, outros na de ficção. Eu estou bem com qualquer uma das classificações. Provavelmente os livros teriam tido muito mais aceitação se eu os tivesse classificado como ficção, o que muitos me aconselharam a fazer. No entanto, senti que isso seria desonesto, e a verdade é o produto mais valioso que temos. Sei que não se trata de ficção, mas também sei que os livros não são as escrituras. São experiências reais, e eu tentei registrá-las com a maior precisão possível. Mas vemos em parte, e vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. 1 Coríntios 13:12. De tão inclinado para o conceito das coisas, minha memória para detalhes é extremamente fraca. Mesmo assim, foi-me mostrada a perspectiva que compartilho neste livro por um importante motivo. A verdadeira vida cristã é uma vida sobrenatural, e isso deveria ser básico para nós. Afinal, somos chamados a adorar um Deus sobrenatural em espírito e em verdade. Goste ou não, acredite ou não, todos que continuarem a buscar Deus através de Jesus Cristo crescerão
e ficarão mais à vontade no reino espiritual do que no reino natural. Cristo habita agora em luz e glória inacessíveis, muito mais impressionantes do que podemos compreender ou contemplar com os nossos corpos terrenos. Ele não é mais o Jesus de Nazaré, mas o Senhor da glória acima de todo poder, domínio e autoridade. Mesmo assim, há algo na vida que ele viveu sobre a terra e na cruz que ele suportou, que será para sempre a maior revelação de sua natureza: quem ele é. O objetivo final de ver o que ele fez é o relacionamento com ele agora, quem ele é e onde ele está assentado. Tudo isso ficou mais claro para mim quando passei a enxergar sua vida aqui através de um ponto de vista tanto natural quanto espiritual. Acredito que você também conseguirá ver com maior clareza. O mundo real é, na verdade, o mundo espiritual, não terreno. As Escrituras definem o mundo em que hoje vivemos como uma mera sombra do mundo espiritual. Se realmente cremos na Bíblia, não acreditamos apenas que todos os eventos registrados nela aconteceram, embora isso seja importante, mas também que as mesmas coisas podem acontecer em nossas próprias vidas. Essa é a verdadeira fé em Deus e na Bíblia. Evidentemente, o maior de todos os eventos, Deus ter se tornado homem e vivido entre os seus, nos constrange a viver da maneira que ele viveu em todas as atitudes. Como podemos viver da maneira que Jesus viveu? Obviamente, ele viveu uma vida de verdade, com uma devoção santa e sincera a fazer a vontade de seu Pai. Podemos traduzir santo como sendo totalmente dele. Jesus nos deu o mesmo Espírito pelo qual ele fez suas obras. Seu Espírito nos levará a ele e nos convencerá quando nos afastarmos dele. O Espírito aumentará seu caráter em nossas vidas e nos dará poder para fazermos as mesmas obras que ele fez. A única verdade nos manterá no caminho da vida e sempre nos levará à vitória. É tudo sobre Jesus. É sobre vê-lo, conhecê-lo, segui-lo, tornar-se como ele e fazer as obras que ele fez. Esse é o objetivo final de nossas vidas, e tudo o mais que vivermos precisa ter como objetivo fazer com que isso aconteça. Se este livro atingir seu objetivo, instigará maior devoção na busca por uma compreensão mais profunda do maior de todos os eventos. Como Deus se tornou homem e viveu neste mundo, e como ele continua a tornar-se homem e caminhar sobre a terra através de nós. Ele ainda procura fazer através de nós as mesmas obras que fez quando esteve aqui. Antes do fim desta era, haverá pessoas andando como Jesus, fazendo as obras que ele fez e ainda maiores, porque ele agora está assentado à direita de Deus e enviou o seu próprio Espírito Santo para habitar naqueles que o seguem.